Hoje a gente vai ver como descobrir se três pontos estão alinhados, né? Quando a gente tem as coordenadas desses pontos. A gente diz que três pontos são colineares, né? Ou três pontos estão alinhados quando passa uma reta por esses três pontos, certo? Então, se eu tenho, tipo, sei lá, o ponto A, ponto B e o ponto C, se existe uma reta que passa pelos três, vamos fingir que ela passou ali pelos três, né? Eles são colineares, certo? Eles estão alinhados. Agora, caso a gente tenha uma situação assim, ó, o A, o B, e aí o C tá aqui. Eu não vou ter uma reta que passa pelos três, né? A menos que eu faça uma reta torta, e aí não é uma reta, né? A gente precisaria de uma assim e uma assim, né? Porque vai passar 2 a 2 e não nos três ao mesmo tempo. Então, eles não são colineares porque não tem uma reta que passa pelos três, certo? E aí acaba gerando um triângulo, beleza? Então, sejam três pontos, né? A, B e C. Dizemos que esses três pontos são colineares, né? Quando o determinante dessa matriz aqui é zero. E quem que é essa matriz? A gente vai, na primeira coluna, colocar todas as coordenadas x, na segunda coluna, todas as coordenadas y, e na terceira coluna é tudo 1, certo? O único cuidado de ordem que eu preciso ter aqui é que se aqui é o x do A, aqui é o y do A, né? Mas tanto faz se tu bota primeiro o A, depois o B, depois o C, tanto faz, né? Não vai fazer diferença alguma. A única condição, né, é que o x e o y de cada ponto estejam numa mesma linha, certo? Então, vamos lá. Verifique se os três pontos são colineares. Então, vamos montar nossa matriz, né? Então, vou botar aqui o ponto menos 3 e 5, que é o A. Depois, o 1 e o 1, que é o B. E depois, o 3 e o menos 1, que é o C. Agora, eu preencho tudo com 1, né? E eu vou calcular o determinante dessa matriz. Para isso, a gente copia as duas primeiras colunas, né? Regra de Sarros. E agora eu vou multiplicar as minhas diagonais, né? Então, aqui, essa e essa. Então, vai ficar menos 3 vezes 1 dá menos 3, vezes menos 1 dá menos 3 de novo. 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 3, 15. 1 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 1. Agora, tudo que eu colocar aqui, eu tenho que trocar o sinal, né? Porque a gente vai trocar o sentido aqui da nossa diagonal. Temos 1, 2, 3, né? Sempre 3 a 3. Aqui vai dar 3, então menos 3, troco o sinal. Aqui dá 3 positivo de novo, troco o sinal negativo. Aqui dá 5 positivo, troco o sinal menos 5. Então, aqui a gente vai ter de positivo só o 15. E de negativo, 3 mais 1, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 5, 15. 15 menos 15, 0. Se o determinante deu 0, são colineares, certo? Lineares, fechou. Se desse qualquer outro valor, não são colineares. Vamos lá. Determinar o valor de x de modo que os pontos A, B e C sejam colineares. Então, de novo, matriz. O A é menos 3 e 1, né? O menos está aqui em cima. O B é x e 2. E o C é menos 3 e menos 1. Terceira coluna, o que a gente coloca? 1, né? Aí, vamos calcular o determinante disso. Copia as duas primeiras colunas. 1, 2, menos 1. Aí, agora vamos fazer as multiplicações. A gente quer que seja colinear, então a gente quer que essa determinante dê 0, né? Então, vamos fazer as multiplicações. Aqui dá menos 6, a primeira, né? Depois, aqui dá menos 3. E aqui dá menos x. Aí, troquei a ordem, né? Vamos ter que trocar o sinal. Vai dar. Aqui dá menos 6, então troca o sinal, dá mais 6. Aqui dá mais 3, troca o sinal, fica menos 3. Aqui dá x, troca o sinal, fica menos x. Como a gente quer que seja colinear, né? A gente tem que esse resultado tem que ser 0, ok? Então, aqui de x só tem esses dois caras, né? Então, vai ficar menos 2x. E de número, a gente tem menos 6, menos 9. Aqui, esse 6, posso cortar com esse 6, né? Então, sobrou só de número pra gente o 3,
o menos 3 e o menos 3, né? Que dá menos 6 igual a 0. Vou tacar o 2x para o outro lado, vai ficar menos 6 igual a 2x. Passo 2 dividindo, menos 3 igual a x. Então, se o x for menos 3, a gente tem que esses três pontos são colineares. 3. Considere a reta R, que passa pelos pontos A e B. Então, a gente tem o ponto A. Opa, deixa eu botar na caneta. Tem o ponto A e tem o ponto B. Aí, tem a reta. Eu vou fazer a reta, né? Tem a reta aqui. Tem a reta que passa por esses dois pontos. Fechou. Aí diz assim, e intersecta o eixo Y. Então, vamos supor que intersecta aqui, tá? Esse aqui vai ser o nosso eixo Y. Deixa eu botar em outra cor aqui. Eixo Y. Vamos dizer que o eixo X tá aqui, tá? Intersecta o eixo Y no ponto P. Então, aqui tá o nosso ponto P. Determine as coordenadas do ponto P. Seguinte, se eu disser que o ponto P é X e Y, quando eu for fazer a conta da determinante, porque se a reta passa por esses três pontos, né, a gente faz a determinante e a gente sabe que a determinante é 0. Quando a gente for fazer isso, a gente vai ter o X e o Y. E aí a gente não consegue calcular, porque eu vou ter uma equação para dois valores desconhecidos. E aí a gente não consegue determinar o valor. Qual é a sacada dessa questão aqui? O que eu tenho que perceber? Ele intersecta o eixo Y, certo? Não é qualquer coisa, é o eixo Y. O que isso significa? Significa que o x é quanto aqui? Que o x é 0. Então, eu não vou botar x aqui, eu vou botar 0 e y, porque todo ponto que está no eixo Y, ele vai ter um valor de y, mais de x vai ser 0, ok? Então, assim, a gente tem que o ponto P, ele é 0 e y, e aí, agora a gente faz a determinante normalmente, né? Aqui, vamos lá, o ponto A é menos 1 e menos 2, o ponto B é 4 e 2, e o ponto P é 0 e y. Terceira coluna, tudo 1. E agora eu copio as duas primeiras. Menos 1 e 4, 0, menos 2, 2 e y. Toma cuidado para não botar tudo muito esmagado, que na hora que a gente faz as diagonais aqui, acaba dando confusão. Então, aqui vai ficar menos 2. Aqui vai dar 0, então não vou colocar. E aqui vai dar 4y. Aí agora vamos ver, trocando aqui. Vamos ter essa, essa e essa. A primeira ali deu 0, nem vou colocar. A primeira dá menos y, troco o sinal mais y. Aqui dá menos 8, troco o sinal mais 8. E isso é igual a 0, porque eu quero que os três estejam numa mesma linha. Aí aqui eu tenho 5y. E de número a gente tem mais 6, né? Eu vou passar para o outro lado, menos 6. Portanto, y vai ser menos 6 quintos. Então, nosso ponto P, ele é 0, menos 6 quintos. Beleza?